Eles se odeiam, eles se detestam, eles fazem planos contra os heróis e os heróis têm que derrotar esses vilões, eles são arqui-inimigos clássicos. Hoje vamos falar dos grandes inimigos dos quadrinhos, tanto da Marvel quanto da DC. Quem será aí o grande antagonista do seu herói preferido? É isso que a gente vai ver agora. Salve, salve tribais de todo o planeta, de todos os universos, tudo bem? Então hoje vamos tratar de um assunto não muito agradável e que é a inimizade. É isso aí, vamos falar dos arqui-inimigos dos quadrinhos, do universo Marvel, do universo DC. Vamos entender aí quem são os antagonistas, os maiores antagonistas de ambos os universos. Porque na verdade, né, tribal, não existe um herói sem aquele vilão que quando você olha e fala assim, meu Deus, alguma coisa vai acontecer. Todo herói ele tem o seu arqui-inimigo. Então vamos lá, vamos fazer aqui o que todo amante da cultura pop adora, que é uma lista. Na opinião do Super Tribo, os maiores inimigos de ambos os universos, da Marvel e da DC. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar um da Marvel e um da DC e a gente vai intercalando aí para não ficar dispare, né, a nossa lista. Os primeiros arqui-inimigos que nós vamos listar aqui seriam o Capitão América e o Caveira Vermelha. Quando o Capitão América aí surgiu, através das experiências do soro do super soldado, ele era para combater a ameaça nazista. Do outro lado, né, você tinha também o super espião, o líder das forças do nazismo, também era um símbolo, a sua caveira vermelha. Inclusive nos quadrinhos foi um espião que ele foi condecorado e a sua criação foi feita pelo próprio Hitler. Então essa foi uma sacada aí do Stan Lee e do Jack Kirby. Esses dois, desde a Segunda Guerra Mundial, eles se odeiam, né? Eles se digladiam aí. Ouso dizer que é o inimigo mais mortífero do Capitão América, que tem uma galeria de vilões bem legal. E o Caveira Vermelha, e com o passar do tempo, foi dado como morto, voltou. Teve uma influência depois na história do Soldado Invernal, depois você procura nos quadrinhos. Então, na minha opinião, aí, o filme também mostrou isso, esse antagonismo dos dois. Esses são dos maiores inimigos do universo Marvel. Já na DC, podemos falar que Aquaman e a Raia Negra também é uma dupla aí que tem um componente por parte do Raia Negra, inclusive de um ódio mortal. Odeia o Aquaman. Os dois travam batalhas aí ao longo desde a criação dos personagens e com consequências até muito graves, né? Eu já disse lá num especial do Aquaman, depois eu quero que você, gostaria, viu, Tribal, que você acompanhasse o vídeo sobre a origem do Aquaman. Tem uma passagem nos quadrinhos que a Raia Negra causa uma perda muito grande para o Aquaman. Eu gostaria que você depois pesquisasse aí, já não vou falar para não estragar, né, Tribal, a surpresa. O filme também trouxe essa questão do ódio, dá para perceber aí no semblante do Arraia no filme, o ódio que ele tem pelo Aquaman, mas até uma questão que é meio discutível, o que o Aquaman fez com o pai dele no filme, mas o que há de se fazer, né? Mas aí são dois inimigos mortais que, inclusive, desenhos mais leves, como os Super Amigos, por exemplo, no Desafio dos Super Amigos, eles aparecem na abertura, lutando, então esses são um dos inimigos mortais da DC. Já também, voltando para Marvel, outros inimigos capitais, Demolidor e Rei do Crime. Aí nesse caso, o Matt Murdock, que é o nome do Demolidor, né? Que o advogado que luta ali na cozinha do inferno, que é o Hell's Kitchen, que é o bairro, né, pobre de Nova York, ele atende causas sociais e ele combate a influência do Rei do Crime naquela região. Isso nos quadrinhos, que o Rei do Crime ele é contrabandista, ele suborna políticos, ele tem o poder econômico, além de ser muito forte, né, fisicamente ali, apesar de a aparência dele parecer que ele é obeso, mas não, ele é forte mesmo. E interessante que ele era o inimigo do Homem-Aranha. Ele surgiu nas histórias do Peter Parker, do Homem-Aranha, mas depois ele migrou na fase do Frank Miller como um dos principais inimigos do Demolidor.
inclusive causando um dos maiores desastres na vida do Demolidor. Depois, se você quiser ler, Tribal, A Queda de Murdoch, então você vai ver um dos momentos principais aí do Demolidor causados pelo Rei do Crime. Esses dois são inimigos que vêm sendo retratados no cinema, desde o filme lá com o Ben Affleck e depois na série do Demolidor, por se tratar de um maior inimigo, sem dúvida, do Homem Sem Medo. Voltando para DC, nós temos quem? Super-Homem e Lex Luthor. Se eu morrer, você morre primeiro! Essa dupla aí, no caso, é mortal esse ódio, porque o Lex Luthor vê no Super-Homem tudo que ele não gosta porque ele inveja. Ele tem um intelecto superior, o Lex Luthor ele é muito inteligente, e ele vê no Super-Homem uma ameaça para a humanidade. Mas na verdade, no fundo, isso é uma inveja, né? Porque o Super-Homem tem, além dos poderes, uma coisa que ele não tem, né? Que seria a bondade, a receptividade, a afeição das pessoas. O Lex Luthor, ele é calculista, ele é frio, né? Então ele não... Isso foi muito bem representado na série Smallville, nos filmes do Christopher Reeve, mesmo no Super-Homem O Retorno, em várias outras mídias. O Lex Luthor, ele quer destruir o Super-Homem, e não só destruir, ele gostaria de humilhar o Super-Homem publicamente, para mostrar que ele é o superior. Então entra uma questão de orgulho, uma questão de inveja. A justificativa dele é que o Super-Homem humilha a humanidade, mas na verdade não é nada disso. Humilha a ele, né? Porque a humanidade adora o Super-Homem. E apesar de o Super-Homem ter oportunidade várias vezes de dar um fim no Luthor, ele, obviamente ele nunca ia fazer isso, e o Luthor sabe disso também, eu acho que por isso ele se aproveita. Esses dois vêm sendo mostrados aí como inimigos mortais ao longo do tempo, e é muito difícil você falar da história do Super-Homem sem o Lex Luthor. E agora Deus se dobra à minha vontade. Voltando para a Marvel, uma outra dupla de inimigos mortais é o Homem-Aranha e o Duende Verde. Hello, my dear. It's Spider-Man! Aí nesse caso, o Duende Verde é o principal e o mais mortal inimigo do Homem-Aranha. Por quê? Porque ele descobriu a identidade do Peter, né? Então ele usa desse conhecimento para causar várias perdas para o Peter. Nos quadrinhos existem vários momentos em que o Duende Verde, Norman Osborn, ele vai causar uma tortura psicológica no Homem-Aranha. Nós comentamos isso nos vídeos sobre o Andrew Garfield. Tem uma cena no filme que não é causada pelo Duende Verde, mas pelo Harry Osborn, mas na verdade nos quadrinhos quem causou essa perda foi o Duende Verde. E inclusive a editora Abril, lá nos idos dos anos 80, lançou um especial Homem-Aranha contra Duende Verde, trazendo os principais conflitos entre esses dois personagens. O primeiro filme do Homem-Aranha do Tobey Maguire, não é à toa que o Duende Verde ele foi escolhido como vilão, e tem uma história fantástica também dos quadrinhos em que existe um bar de vilões do Homem-Aranha. Eles vão lá tomar alguma coisa, aí o Norman Osborn chega e ninguém sabe que ele é o Duende Verde. E depois cada um vai contando sobre um conflito que teve com o Aranha, e no final ele fala as barbaridades que ele fez com o Homem-Aranha, e todo mundo fica com medo dele, né? O Duende Verde está para o Homem-Aranha, assim como o Coringa está para o Batman. Que, aliás, agora é a nossa próxima menção, é o maior inimigo do Batman, é um dos maiores vilões dos quadrinhos, vai ter um filme próprio. Já teve revista própria, é um personagem que ele desperta a curiosidade das pessoas, né? Porque o Coringa ele flerta com a loucura, com o irracional, né? Então o Batman, pelo contrário, ele é a lógica, né? Ele é a razão. Em todo momento o conflito desses dois sempre pode causar algum dano colateral, alguma morte, alguma coisa. Logo depois da sua criação, nos anos da Era de Prata, ser tratado como apenas um palhaço inofensivo, com o passar do tempo ele foi se tornando cada vez mais letal. Hoje, mesmo na série animada do Batman, o Coringa é extremamente perigoso, né? Apesar de ser um desenho, teria que ser tudo para ser inofensivo. E o Coringa sempre apareceu no cinema.
por ser o principal antagonista do Batman. Por ter uma origem incerta, ele também traz esse fascínio nas pessoas, ninguém sabe quem é o Coringa. Tem várias histórias como a Piada Mortal, mas a Piada Mortal, apesar da DC ter colocado como cânone, o próprio Alan Moore não considera, ele não queria que fosse considerado dentro do cânone, né? Quando você fala de Batman, a primeira coisa que você entende como principal inimigo é o Coringa, inclusive no Batman Begins, estava comentando aqui com meu amigo Will, uma das cenas mais legais é no final, quando ele mostra a carta do Coringa e causa toda uma expectativa do que aconteceria aí no próximo filme. Voltando para a Marvel, chegamos em outros inimigos mortais também, Homem de Ferro e Mandarim. I was saying farewell! I have won! O Mandarim sempre foi o principal inimigo do Homem de Ferro, aquele que causou alguns estragos na vida do Tony Stark, inclusive algumas derrotas, né? Por se tratar de um vilão que ele tem tecnologia também, que é páreo para o Tony Stark. Então esses dois mantêm, desde lá dos anos 60, aquela relação de respeito e também de ódio. Aquela relação, eles se respeitam, mas na verdade o Mandarim quer destruir, quer acabar com o Homem de Ferro. E apesar de que no cinema o Mandarim não foi levado muito a sério, dizem que agora ele vai voltar no filme do Shang-Chi, né, do mestre do Kung Fu. Vamos ver o que vai virar do Mandarim, né? Se vai ser o Mandarim de fato, aquele extremamente mortal e perigoso dos quadrinhos e que tanto azucrinou a vida do Tony Stark. Outros inimigos agora na DC, também mortíferos, é a Mulher Maravilha e a Mulher Leopardo. A Mulher Leopardo, ela simplesmente é insana, né? Ela fez experiências, rituais tribais com leopardos, né? Com guepardos também. E ela adquiriu alguns poderes, fez algumas transformações, ela adquiriu super força, velocidade, ferocidade, inclusive ela é irracional em alguns momentos, né? Então ela tem um ódio mortal pela Mulher Maravilha. No desenho de Super Amigos ela apareceu como a Cheetah, na Liga da Justiça ela aparece também, mas não como inimiga da Mulher Maravilha. Mas nos quadrinhos elas são simplesmente aí grandes inimigas. E a Mulher Maravilha, apesar de sempre tentar dialogar e trazer a Mulher Leopardo à razão, ela não consegue por causa da fúria da personagem, né? Então elas são aí, digamos assim, grandes combatentes, surgem grandes histórias. A Diana que se cuide, porque a Mulher Leopardo ela é extremamente perigosa. Agora vamos voltar para a Marvel, para outros inimigos, que na verdade eles têm até um parentesco, que é Thor e Loki. O Loki ele vem aparecendo nas histórias do Thor desde a época do Stan Lee e do Jack Kirby. Ele é considerado o deus do mal, né, o deus da trapaça. E ele tem, tanto nos quadrinhos quanto em outras mídias, no desenho principalmente, um ódio mortal pelo irmão. Ele tem uma inveja e uma ambição de pegar o trono de Asgard, né? E o Thor, ele tem aí, digamos assim, uma certa... Apesar de não confiar, no filme eles mostram... Nos filmes eles mostram isso mais ou menos, mas nos quadrinhos o Thor não confia no Loki, né? Ele trata realmente como um inimigo. Inclusive o Loki foi responsável pela formação dos Vingadores. Fato que aconteceu tanto nos quadrinhos quanto no cinema, né? Ele é que é responsável pela união dos personagens. Vai ter uma série do Loki aí, né? Apesar de a gente não sabe se é o Loki, aquele Loki dos Vingadores. Vamos ver se aparece o Thor, porque é muito difícil você falar do Thor sem o Loki e vice-versa. Outros personagens também que se odeiam a velocidade da luz é o Flash e o Flash Reverso. O Flash Reverso, ele na verdade ele é o conhecido no Brasil numa época como Professor Zoom. Ele tem a velocidade como o Flash e na verdade ele causou muitas perdas para o Flash nos quadrinhos. Eu estou dizendo para o Flash Barry Allen, né? Mas depois também ele foi inimigo do Flash Wally West. E você imagina que é um inimigo extremamente perigoso, porque ele tem a mesma velocidade que você. Além do fato de ele ser muito mal, né? Ele não tem compaixão, ele não tem ética, ele não tem valores humanos. Então,
Você imagina um personagem com esse poder e sem compaixão nenhuma. Então, sempre quando ele chega nas histórias do Flash, é uma causa de preocupação, né? Para os fãs do personagem e para o próprio personagem, porque ele é extremamente perigoso. Nos X-Men, você tem, além do inimigo do grupo inteiro, que é o Magneto, então os X-Men eles sempre combatem o Magneto como seu principal inimigo, tanto físico quanto ideológico, né? Que os X-Men pregam uma coisa e o Magneto prega outra. O Magneto, inclusive, foi responsável por montar a Irmandade de Mutantes, que seria um grupo de vilões para se contrapor os X-Men. Então, o Magneto, desde a primeira edição, foi o primeiro vilão que eles combateram até hoje. Ele é o principal inimigo e causa algumas perdas e alguns problemas para os X-Men, apesar de que em alguns momentos ele ser aliado deles, né? Para quando tem um eventual problema maior. E dentro dos X-Men, já tem o Wolverine, cujo inimigo maior dele é o Dente de Sabre. Durante muito tempo se perguntou qual é a relação dos dois, que eles têm poderes parecidos, eles têm fator de cura, eles têm uma ferocidade e inclusive umas histórias antigas mostrado que eles trabalhavam junto no serviço secreto, né, internacional, cada um de um lugar. Com o passar do tempo despertaram o ódio um do outro. Então sempre quando eles se encontram é um pega pra capar violento, porque os dois desejam a morte um do outro. Então o Wolverine já é um herói violento, e pega um outro também, é um vilão que não fica atrás, né? Então esse é um dos conflitos mais interessantes. Voltando a DC, para finalizar, um conflito muito difícil de ser resolvido, porque aí entra a questão de inveja, entra a questão de ódio, entra a questão de poder, despeito, que é o Lanterna Verde Hal Jordan contra o Sinestro. Esses dois vêm travando batalhas e desde a criação do personagem. O Sinestro, ele era um Lanterna Verde que foi corrompido pelo poder e dominou o planeta dele. Ele foi um dos responsáveis pelo treinamento do Hal Jordan. E então ele não aceita que o Hal Jordan seja melhor que ele. Então existe, além do ódio, existe a questão da inveja. Nos quadrinhos, sempre quando eles se encontram, sempre se vai ter perspectiva de que um dos dois não vai sair vivo dali. Em várias histórias é assim. E se o Tribal depois ele for atrás, ele vai perceber que o Sinestro ele é um personagem muito complexo. Algumas passagens ele tem uma questão de honra, outras nem tanto, mas mesmo assim o ódio que ele tem pelo Jordan é fundamental nas histórias. E para encerrar nosso programa de hoje, nós vamos terminar com o Quarteto Fantástico contra o Dr. Destino. Esse é um dos maiores embates dos quadrinhos, né? O Dr. Destino é um dos maiores vilões da Marvel, se não dos quadrinhos, né? Ele, o Coringa, esses são grandes vilões, são emblemáticos. O Dr. Destino ele tem uma relação de ódio com o Reed Richards, né? Os dois têm um intelecto semelhante, os dois são competidores. O Dr. Destino ele é um extremamente inteligente, mas a inteligência voltada para o mal. Inclusive tem passagens muito cruéis em relação ao Dr. Destino com familiares nos quadrinhos. Ele é um personagem que sabe que ele sempre tem um plano por detrás, ele sempre tem uma estratégia, é extremamente perigoso. E ele é o principal antagonista do Quarteto Fantástico, tanto que nos filmes que eles fizeram ele sempre aparece, ele sempre busca o poder cósmico, o universo. Dr. Destino e Quarteto Fantástico, não os convidem para o mesmo lugar que vai sair problema. É isso aí, Tribal. Espero que você tenha gostado da nossa lista. Espero que você não tenha feito nenhum inimigo por aí. E esperamos que nós não façamos nenhum inimigo, né? Mesmo quando nós discordamos aqui. É o que eu digo, Tribal. Como a gente faz lista, é natural que você também tenha a sua lista. Por favor, envie aqui para nós, faça seu comentário. E quais inimigos você sugere aí para serem incluídos aqui na nossa lista, para a gente debater depois. Porque, afinal de contas, não existe
um quadrinho, um desenho ou um filme de super-herói sem um grande vilão. Espero que você tenha gostado do programa, curta aí o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe pelas redes sociais e não se esqueça, afinal de contas somos todos da mesma tribo.